Saudosos acadêmicos. Acadêmica tem alguma? Acho que não, né? E os amigos que aqui estão e os que nos ouvem, né, online. Hoje terminamos o ciclo com uma palestra que será, no mínimo, polêmica, né? Mas Edmar Baixa, né? Bom, ele já saiu alguma coisa nos jornais, mas o que é a minha primeira exposição pública é aqui na academia. Vou ler aqui alguns dados da biografia de Baixa. De Lisboa Baixa, eu me desculpe que eu fiz uma operação de catarata, estou meio... sexto ocupante da cadeira número 40. Foi eleito 3 de novembro de 2016 na sucessão de Evaristo de Moraes Filho e recebido em abril de 2017 pelo acadêmico Fernando Henrique Cardoso. É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e especializou-se em Economia no Centro de Aperfeiçoamento de Economistas da Fundação Getúlio Vargas. E depois disso, somou à sua formação acadêmica inicial os títulos de mestre e doutor em Economia pela Universidade de Yale, dos Estados Unidos. Atuou no campo acadêmico como pesquisador, colaborador, professor titular e visitante em algumas das principais universidades do Brasil e também no exterior. Universidade de Brasília, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Harvard University e Yale University, nos Estados Unidos. Esteve à frente de relevantes cargos, como de assessor especial do ministro da Fazenda, quando da implantação do Plano Real, e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 95. Com a palavra, Edmar Baixa. Obrigado. Falar sobre PIB aqui nessa audiência realmente é um pouquinho complicado, né? Quando eu falei com um amigo meu que eu ia falar sobre PIB na academia, o pessoal falou assim, caramba. Então eu vou começar, né, definindo o que é PIB, né? Esperando que não seja muito penoso esse processo. E aí eu vou encaminhar a segunda parte da minha palestra conversando sobre estimativas novas para a evolução do PIB no século XIX, que vai ser a parte mais longa da minha fala, porque é a parte que tem mais novidade. Em seguida, vou falar sobre uma revisão também do PIB no século XX até 1980, né? E essas partes eu vou falar um pouquinho mais enfaticamente, não é, porque fazem parte de um projeto de pesquisa que, por estímulo do convite do Zé Murilo, né, para falar aqui há 3 meses, eu me juntei com um historiador econômico, um grande amigo meu, Flávio Versiani, e com um jovem economista do Paraná, Guilherme Tômbolo, que fez uma tese brilhante em 2014 sobre o PIB no século XIX, e que nós estamos retomando o trabalho dele aqui nesse processo. Então, e aí, terminada essa terceira parte do século XX, né, que são 2 papers, o paper do século XX, perdão, o artigo do século XX já está disponível no site da Casa das Garças, o artigo do século XIX, que é bastante mais complicado, está ainda no forno e deve sair lá para meados do mês que vem, se tudo correr bem. Em seguida, eu vou especular um pouco sobre o período de 80 até hoje e terminar, então, com especulações ainda mais intensas a respeito sobre o que nos aguarda o futuro. Tudo isso em 40 minutos. 45. Obrigado. Então, eu começo
Eu começo com que PIB é este, por uma releitura de 200 anos do crescimento econômico brasileiro, esse é o título geral. A primeira parte é que PIB é este, né? Eu não sei se vocês aqui leram o Globo de hoje, né? Parece que o Merval preparou a manchete do jornal do Globo de hoje, a propósito dessa nossa conversa aqui. A manchete do jornal é que os dois principais candidatos duelam pela confiança do PIB. Eu pensei, espero que esse duelo não atinja as minha fala aqui hoje, né? Mas aqui eu até essa questão do uso do PIB nesse contexto, né? Me lembrou que, uma certa vez, um repórter perguntou para um passante, né? O IBGE tinha acabado de publicar um PIB trimestral, e o repórter estava interessado, perguntou: o senhor sabe o que é PIB? O indivíduo falou: claro, Produto Interno Bruto, que é um exemplo, Éder Joffre. É um produto interno forte, né? Mas, então, eu não vou falar aqui nem sobre Faria Lima, né, e nem sobre Éder Joffre, né? O que eu vou falar é sobre o valor, né, do conjunto de bens e serviços que são produzidos no país num determinado ano. É isso que o PIB é, né? E esse valor dos produtos e bens e serviços produzidos num determinado ano, né, você pode encará-los sob 3 óticas, né? A ótica primeira é essa óbvia, que é da produção, né? Os bens e serviços que são produzidos e ofertados, né? A outra ótica é a ótica da demanda. Se tem bens que estão sendo produzidos, alguém tem que adquiri-los, né? E você os adquire para consumir, né? Para investir, para aumentar os estoques, para exportar, para os gastos do governo, diversos tipos de possibilidade de uso do PIB que foi produzido. E, obviamente, entre a produção, que é a oferta, não é, e a demanda, tem, obviamente, a renda que é gerada a partir da produção do PIB, que gera, para aqueles que participaram nessa produção, salários, lucros, juros, impostos, não é? Então, o PIB tem essas 3 óticas, né? A ótica da produção, que é a que nós vamos enfatizar mais, de vez, mas nós vamos precisar da ótica também aqui da demanda, por razões que vão ficar claras daqui a pouco. E, geralmente, eu vou falar tanto PIB como renda de maneira tanto um quanto o outro, dependendo das circunstâncias. Bom, isso é o PIB que nós vamos estar conversando, né? Mas tem uma certa peculiaridade, não é? Eu falei que era o valor da produção, não é? Mas nós não estamos interessados no valor monetário em si, embora o IBGE publique o valor do PIB em moeda corrente, não é? Nós estamos interessados em saber como é que o PIB evolui em termos reais, em termos das quantidades produzidas. E, portanto, nós temos que extrair desse conceito do PIB, do valor do PIB, o que seja de inflação, não é? E a maneira pela qual o IBGE faz isso hoje, tem feito, na verdade, esse cálculo pela Fundação Getúlio Vargas e por outros pesquisadores desde o começo do século XX, não é juntar as quantidades produzidas de bens e serviços, usando preços de um determinado ano para fazer essa junção de banana com laranja, para produzir um número em reais, não é? Por exemplo, se vocês forem no site do IPEA Data, não é, que tem um conjunto de todas as informações econômicas do Brasil relevantes hoje em dia, não é? E séries históricas também, uma das séries que eles têm lá é a da evolução ano a ano, desde 1947, se eu não me engano, mas pode ser até desde 1900, do PIB per capita brasileiro, real, em preços de 2019. Ou seja, a gente sempre calcula esse conjunto dessas quantidades, né, agregando essas quantidades, juntando essas quantidades, com preços de um determinado ano, para que elas não sejam contaminadas pela inflação, né?
Então, essa é a maneira certa de calcular o PIB, a maneira pela qual o IBGE o faz atualmente. Né? Mas quando nós chegamos muito para trás, no século XIX, né, nós não temos toda essa informação que o IBGE tem hoje em mão, né, de censos econômicos, de pesquisas industriais, pesquisas do comércio, tem todos os registros do governo, né, tem a PNAD. Tudo isso permite que o IBGE hoje, né, calcule essas quantidades, tanto de bens quanto de serviços, né, algumas melhores do que as outras, como vai ficar claro também daqui a pouco, né, mas, de qualquer jeito, é uma medida direta da quantidade de produção. Né. Mas, quando nós chegamos no século XIX, não tem nada disso. Né. Não tinha IBGE, não tinha censo, né, não tinha registro industrial, não tem nada que a gente possa chamar de material, não é, quantitativo para você medir o PIB. Então, o que existe para o século XIX são medidas indiretas. Não é? A gente pega séries monetárias que têm a ver com o PIB, por exemplo, não é? Gastos do governo. Para o governo poder gastar, não é? Tem que ter PIB para ele comprar os seus bens e serviços que o governo compra. Arrecadação de impostos. Para que o governo arrecade impostos, é preciso que tenha sido o PIB gerado para que o governo possa comprar os impostos. Né? Exportação, clara, a importância fundamental no século XIX para a geração do PIB. Importação, também sem importação você não gera PIB. Né? E talvez a folha de salários é a outra possibilidade que, para algumas etapas do século XIX, é possível você captar essas variáveis. Então, você tem variáveis indiretas, não é, que têm uma relação com o PIB, mas são valores monetários. Não é? São valores em R$1.000 daquele ano, não é? Quanto que o governo gastou naquele ano na sua compra de bens e serviços, ou quanto que ele arrecadou também em R$1.000. Não é? E nós temos possibilidade, porque a gente não quer, não é, medir o PIB em termos monetários de R$1.000, que vão variando de preço ano a ano. No século XIX, a inflação, obviamente, era muito menor do que no século XX, mas também havia inflação. Então, a gente tem que extrair, né, dessas séries monetárias o que é inflação do que é PIB real. Né? E a maneira de fazer isso é utilizando índices de preços, né, como os que hoje existem, índices de preços que calculam a inflação. Então, nós tomamos essas séries monetárias e nós, perdão da palavra, deflacionamos essas séries por índices de inflação, ou seja, corrigimos essas séries monetárias, extraímos dela a inflação para que só apareça o que seria o PIB real, ou uma imagem do PIB real. O problema também é que no século XIX, hoje nós temos índice de preço todo dia. Né? No século XIX, os índices de preço eram muito escassos e de muito má qualidade. Então, para o século XIX, na verdade, o que nós temos, não é, são impressões do PIB, seja por causa das coisas que vêm no numerador, que são essas séries monetárias, gasto do governo, receita do governo, exportação, importação, folha de salários, quantidade de moeda, né? Porque nós sabemos que para o PIB existir é preciso que ele circule, e a maneira de circular é preciso que haja moeda no meio do caminho para comprar o PIB. Né? Portanto, moeda também é outro indicador indireto do PIB. Então, no século XIX, né, a maneira de calcular o PIB é totalmente distinta do século XX e muito mais imprecisa. O que me leva ao segundo ponto dessa palestra, que é introduzido por essa pergunta: como chegamos à renda média? Não é? Que 3 percepções cristalizadas sobre 200 anos. Eu devia ter falado um pouco antes de chegar a esse ponto, que é a questão de que
Nós queremos medir o PIB, não é? Queremos medir o PIB per capita, não é? E queremos ter uma ideia desse PIB per capita que possa comparar através dos países, não é? E, normalmente, nós usamos isso, o dólar é a moeda comum, não é? E hoje em dia, no Brasil, por exemplo, se vocês olharem uma fonte que eu vou utilizar muito aqui ao longo do período, que é o projeto Madison, sobre o qual vou falar mais num momento, vocês vão olhar que o PIB per capita em dólares no Brasil, hoje, são 14 mil dólares. Cada um de nós, em média, né, tem um PIB de 14 mil dólares por ano. Né? E isso nos põe na renda média. Na renda média no seguinte sentido, né, que o PIB per capita do mundo, né, segundo o Madison, é 15 mil dólares per capita. Então, o Brasil, como o resto da América Latina, está na média do mundo. Se vocês olharem o PIB per capita da África subsaariana, né, o PIB per capita lá é de 5.500 dólares. Né? Ou seja, é quase um terço, né, do PIB per capita do Brasil. A África é um país, é um conjunto, um continente pobre. Né? A América Latina é um continente de renda média. Se vocês olharem o PIB da Europa Ocidental, é 40 mil dólares per capita. O PIB per capita dos Estados Unidos é 50 mil dólares, países mais ricos do mundo. E esses são os países ricos. Não é? E nós estamos na classe média. A questão, então, é saber como é que nós chegamos na renda média desde a independência. E a historiografia econômica sobre esse período nos diz três coisas. Não é? Que o PIB real per capita do Brasil ficou estagnado entre 1820 e 1900. Em seguida, que ele cresceu a taxas excepcionais, das mais altas do mundo entre 1900 e 1980. Segundo algumas estimativas, somente o Japão teria crescido mais que o Brasil entre 1900 e 1980. E terceiro, que a partir de 1980 houve apenas um lento crescimento e nós estamos estagnados em termos de PIB per capita desde 2013. Essa é, digamos assim, o que está estabelecido, né, nas nossas estatísticas econômicas. O que eu vou fazer hoje aqui é justamente relativizar, como diria Roberto da Mata, né, cada uma dessas três proposições. Né? Eu vou arguir que o PIB per capita no século XIX não foi estagnado, vou arguir que o PIB per capita entre 1900 e 1980 não cresceu tanto assim, e vou arguir também que a partir de 80 tem muita outra coisa além do PIB per capita que melhorou nesse país. Bom, de onde vem a ideia de um século XIX estagnado? Né? Tudo começa, em termos, digamos, de análise econômica moderna, com Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, de 1958, onde Celso diz que a primeira parte do século XIX, até 1850, foi de estagnação. Em seguida vem Nathaniel Left, com esse livro de 1982, na versão em inglês do livro, e que diz que não, Celso Furtado está errado. Não foi só a primeira parte do século que estava estagnado, o século inteiro foi de estagnação econômica no Brasil. E, finalmente, vem o Raymond Goldsmith, meu professor de Yale, esse livro de 1986, onde, para o período de 1850, ali ele vai até 84, mas hoje nós só vamos usar o Goldsmith aqui, só de 1850 até 1900, e o Goldsmith faz uma análise muito mais detalhada, não é? Muito mais refinada do ponto de vista estatística do que as que existiam anteriormente, e diz que o PIB per capita durante o segundo reinado teve um crescimento mínimo modesto. Não é? Essa é a base fundamental da análise estatística que existe, que, eventualmente,
encontrou seu ninho com o Angus Madison. O Angus Madison é um economista extraordinário, não é? que dedicou a sua vida a analisar o crescimento econômico de todos os países do mundo desde os tempos de Roma. Não é? E atualmente, se vocês forem, ele já morreu, em 2010 foi dada continuidade ao projeto Madison, não é? E hoje existe um site, é o site da base de dados do projeto Madison, que tem dados de PIB per capita de 150 países do mundo desde 1800, inclusive do Brasil. E é isso que os historiadores hoje basicamente usam para fundamentar essa ideia de que, de fato, o PIB se estagnou. Como nós vemos aqui, uma série de amigos meus, começando por um que está aqui presente, né? Jorge Caldeira, em 2017, Gustavo Franco, no livro que eu e Zé Murilo, junto com outros autores, publicamos em 2019, Marcelo Abreu, Luiz Corrêa do Lago e André Vilela, num livro recentemente publicado, todos dizendo basicamente a mesma coisa. Foi um século ou de estagnação completa ou de crescimento muito lento, como diz o texto, o título do livro do Marcelo e do Corrêa do Lago, A Passos Lentos. Eu vou arguir aqui que, na verdade, não foi a passos lentos, foi a passos normais para o período. Porque são tênues as evidências estatísticas. Não é? Como eu disse, tudo que a gente tem para o século XIX, para a primeira parte do século XIX, Celso Furtado se baseou nas exportações. Para o conjunto do século, Nathaniel Leff se baseou na quantidade de moeda, usando a teoria quantitativa da moeda para quem tem esses vícios, né? Que para você gerar PIB precisa de moeda, portanto, se você olhar a quantidade de moeda e encontrar alguma maneira de computar a quantidade de moeda real da economia, você tem um indicador do PIB, é isso que ele usou, e ele constatou que, ao longo de 100 anos, a quantidade real de moeda per capita ficou constante e, portanto, o PIB ficou constante. A único, realmente, séries para valer que nós temos, não é? Sobre o século XIX, um trabalho cuidadoso, não é? Feito com toda a possibilidade estatística que ele tinha em mãos na época, é o do Goldsmith, que é um período que vai de 1850 até 1900. E o que nós vamos fazer aqui, basicamente, é partindo da tese do Guilherme Tombolo, que é um dos coautores. Ele utilizou a mesma metodologia do Goldsmith, mas fazendo certa depuração dessa série, né? E basicamente, o que o Goldsmith faz? Né? Ele pega exportação, importação, gastos do governo, quantidade de moeda, folha de salários, ano a ano, desde 1850 até 1900. Soma essas 5 séries, divide por 5 e diz isso é uma representação do PIB nominal. Aí ele pega 4 índices de preço que tinham na praça, soma os 4 índices de preço, divide por 4 e diz isso é a representação da inflação. Ele corrige as séries monetárias pelas séries de inflação e diz isso é o PIB real. Divide pela população, isso é o PIB real per capita. Né? E essa é a origem dessa ideia de que, ao longo da segunda parte do século, o PIB per capita cresceu muito pouco. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, só que com 3 diferenças. Né? Em vez de simplesmente pegar séries monetárias variadas e tomarmos uma média simples delas, nós vamos ver qual a relação que essas séries, né, exportação, importação, quantidade de moeda, gastos do governo, têm com o PIB que nós sabemos medir no século XX. E é utilizando a relação que sai do século XX para traduzir o PIB nessas variáveis, é que nós vamos usar
uma ponderação dessas variáveis, elas vão entrar com pesos diferentes, conforme seja a importância de cada uma, conforme foram identificadas nos dados para o século XX. Então, nós vamos fazer uma... As séries não são muito diferentes, é o que tem, mas nós vamos fazer uma ponderação muito mais racional do ponto de vista de sua relação com o PIB. Segundo lugar, entre essas séries, né, nós vamos utilizar a historiografia mais recente, que produziu novos números que não estavam disponíveis para o Goldsmith, tanto para exportação quanto para importação, como para gastos e receitas do governo. Portanto, séries novas, melhores ponderadas. O mais importante que nós vamos fazer, na verdade, é com relação à inflação. Esses 4 índices de inflação que o Goldsmith usou são todos muito precários. O único índice realmente confiável para o século XIX é um índice que foi publicado depois que o Goldsmith escreveu o seu livro, não é? E que, infelizmente, vai só até 1870. É um índice do Catão. Não é? Nós vamos pegar esse índice de 1870 a 1900, nós vamos ver a relação de 2 desses outros índices que o Goldsmith publicou com o índice de Catão entre 870 e 900, e utilizando esse relacionamento, nós vamos puxar o índice do Catão para 1800, não é? para o começo do século. Então, nós vamos construir também, não é, um índice de inflação bem mais confiável do que o Goldsmith tinha disponível. E, em último lugar, em vez de parar em 1850, nós vamos puxar todo o tempo, puxar até 1820, e essas são as grandes mudanças que a gente vai fazer. Aqui está a série do Goldsmith, para 1850 até 1900, a série está em vermelho, a nossa série do PIB per capita está em azul, e em verde é a série nominal do Goldsmith, deflacionada, me desculpe o termo, pelo nosso índice de preços. Porque nós queremos mostrar, basicamente, o seguinte, que o problema do Goldsmith nem são as séries monetárias que ele pega, mas é os índices de preços inadequados que ele usa. Veja a série do Goldsmith, nós estamos aqui, vindo de 1850 até 1900, isso é o PIB per capita em números índices, todos os índices terminam em 100 aqui em 1900. Vocês veem que o Goldsmith, que é a série vermelha, ele só tem crescimento na segunda parte do século, de 1850 até 1867. Daí em diante, exceto por um pico lá na frente, relacionado lá no pico, aquele pico que nem lá na frente, no comecinho, no final da década, há uma estagnação completa justamente nesse período que toda a historiografia econômica sugere que foi um período de crescimento econômico no Brasil, com o fim da escravidão, com a importação de europeus, com o auge do café, com a superação da crise da grande crise da seca no Nordeste no final dos anos 70. E vocês podem notar que, comparado com a série do Goldsmith, na hora que a gente deflaciona o Goldsmith e gera a série verde, utilizando os nossos índices de preço, a série do Goldsmith fica muito mais parecida com a nossa, exceto por aquele final do século que a gente vai falar então. Então, nós estamos aqui dizendo o seguinte, nós estamos trabalhando com a única fonte estatística que existia antes de nós e identificando claramente onde essa fonte estatística peca na captação do verdadeiro fluxo do PIB real na segunda parte do século. Eu não tenho nada para comparar com a primeira parte, a única coisa, porque não existe... O Goldsmith só fez isso a partir de 1850, e os outros autores simplesmente fizeram avaliações baseadas em séries de exportação
ou de quantidade de moeda, mas sem gerar, não é, tendências do PIB ano a ano, como foi o caso do Goldsmith. Muito bem, então é isso que nós fazemos, não é? Essa é a nossa contribuição. E o que ocorre quando a gente puxa a série toda nossa até 1820? É essa a função, não é? É esse o século que supostamente foi totalmente estagnado e que na hora que você faz as contas do jeito que eu mostrei para vocês, não é? O que sai é um século de crescimento contínuo, tanto na primeira quanto na segunda parte do século, mais ou menos as mesmas taxas, mas com uma enorme, não é, variação ao longo dos anos. Mas não há dúvida, não é, de que essa linha vermelha, que é uma linha de tendência, ela tem uma taxa de crescimento anual de 0,9% ao ano. 0,9% é que o Brasil cresceu de 1980 até 2021. E isso que nós consideramos um crescimento muito baixo. E é baixo para os padrões atuais. Mas para os padrões do século XIX, não é tão baixo assim. Antes de eu passar para mostrar, para dizer que não é tão baixo assim, note o seguinte: o problema no século XIX, na verdade, nem foi essa tendência de crescimento, foi a queda que houve pela tempestade perfeita, não a de 15 de novembro, que ocorreu na última década do século, com o processo inflacionário, a crise do Branco Barings, o colapso dos preços do café, o colapso do câmbio, a renegociação da dívida externa e a implantação de uma política feroz de contração fiscal e monetária no final dos 2 últimos anos, que trouxe o PIB de 1900, que é muito usado, bem para baixo do que seria o seu valor normal em termos da tendência geral do processo ao longo do século XIX, que é dado pela linha vermelha. Muito bem, quando eu disse de normalidade, em relação ao século XIX, eu estava falando justamente nessa comparação, que é o PIB do Brasil comparado com outros países no século XIX, é PIB per capita no século XIX, Brasil e outros países, em dólares de 2011, eu estou usando os dados do projeto Madison, estou pegando 3 anos do século XIX, 1820, 1890 e 1900, estou comparando o Brasil do Madison, que está lá hoje consagrado no projeto Madison, estou comparando com a nossa estimativa do PIB do Brasil e comparando a evolução em relação aos outros países da América Latina, exceto o Brasil, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Não é? Bom, vamos olhar lá a questão do Brasil. Né? Se vocês olharem o Madison, não é? Exceto por aquele pulinho que deu em 1890, né? Com um crescimento de 25%, como está ali na penúltima linha, não é? Entre 1820 e 1900, crescimento zero. Né? No nosso caso, nós pegamos o mesmo, como nós não fomos para o século XVIII ainda, né? Nós pegamos para o começo do século XIX, 1820, o mesmo PIB per capita que está no Madison, e aí nós agregamos a esse PIB per capita a nossa taxa de crescimento. Nós chegamos em 1890 com 1.677. E olha aqui nessas razões, né, de 1890 a 1820. Né? Segundo o Madison, teríamos crescido somente 25%. Segundo nossas estimativas, crescemos 93%. O PIB per capita dobrou ao longo desse período, praticamente. A mesma taxa que a América Latina, que cresceu 94%, melhor que a Europa Ocidental, de onde, na verdade, nós estávamos trazendo os europeus. 77%. O excepcional no século XIX não foi o Brasil. O excepcional em relação ao mundo como um todo foi os Estados Unidos, que cresceu 150% nesse período de 1890 a 1820. Obviamente, se vocês olharem, não 1890, mas 1900, que é a última série, aí que a questão fica dramática, não é? Porque o Brasil, não é, perdeu o bonde, foi nos últimos 10 anos do século, e cresceu apenas 65%,
Enquanto isso, a América Latina continuou crescendo muito, cresceu 116%, a Europa Ocidental também nos passou, crescendo 105%, e os Estados Unidos cresceu 200%. Não é? Então, esse é o quadro que a gente tem para o século XIX, e eu já estou aqui com 35 minutos, e eu preciso passar para o século XX, mas essa... No século XX, eu posso acelerar um pouco aqui. No século XX, as coisas são mais simples, né? Porque nós temos PIB, né? Não temos que construir nada. O PIB está lá, calculado pelas contas nacionais da Fundação Getúlio Vargas, de 1947 a 1980, e o Cláudio Haddad, numa brilhante tese de doutorado para a Universidade de Harvard, de 78, pegou a mesma metodologia da Fundação Getúlio Vargas e trouxe o PIB de volta para 1900 e 1947, portanto, tem uma série bonitinha do PIB. Qual que é o problema da série? É que, como eu disse, PIB é bens e serviços. Bens é fácil de medir. Agricultura, mineração, indústria, construção. Alguns serviços são fáceis de medir. Comércio, transporte, comunicações. Esses são fáceis de... Agora, tem outras coisas que são muito difíceis de medir em termos de quantidade. Quanto é que o governo produz? Qual que é a produção dos outros serviços? Quanto vale um parecer de um advogado? Ou um projeto de um arquiteto? Não é? Toda essa questão desse conjunto, que hoje é a parte mais importante do PIB, desses serviços que são prestados às empresas ou às pessoas, é muito mais difícil de concluir, de mensurar. A Fundação Getúlio Vargas media esses outros serviços, especificamente governo, aluguéis e outros serviços, entre 47 e 66. Mas aí ele chegou à conclusão de que as medidas estavam muito ruins e simplesmente tiraram os serviços da série. Qual que é o problema de tirar os serviços da série? É que esses serviços que eu mencionei atualmente, eles crescem muito pouco, eles crescem mais ou menos a taxa da população. Os serviços do governo, não é? Os serviços de prestação de serviços para as pessoas de uma maneira geral, não é? Os barbeiros. Não é? Então, ao tirar esses serviços, que são 30% do total, da mensuração do PIB, eles passaram a superestimar o crescimento do PIB, porque o que eles deixaram, que são esses bens, cresciam muito mais do que os serviços que eles tiraram da série, e da mesma maneira que eles tiraram da série. Até 1980, de 47, o Cláudio Haddad fez a mesma coisa e também tirou-os da série de 1900 até 1947. Então, nós temos, na verdade, reportado como PIB oficial do Brasil, desde 1900, um PIB que só inclui os setores de maior crescimento e exclui aqueles serviços de menor crescimento. O que nós fizemos? Nós reincluímos, utilizando metodologia similar ao que a Fundação faria nos anos 60, reincluímos os serviços nessas séries. Ao fazer isso, obviamente, o PIB cai. E a nossa conclusão para o século XX está aí, né? Entre 1900 e 1980, segundo o IPEA-Data, o Brasil cresceu a 5,7% ao ano, o PIB per capita. Veja a diferença do século XIX para o século XX. Não é? E, segundo as nossas contas, ele cresceu razoavelmente menos, não é? Embora o Leslie ache que a diferença de 5,7 e 4,9 é muito pouco, mas acumulado durante 80 anos dá uma tremenda diferença, na verdade, é exatamente de 80%, né, de diferença do nível da renda per capita que o Brasil tinha em 1900, comparado com o que a gente calcula agora. Ou seja, nós fizemos essa correção. E o resumo da ópera para 1900 e 1980, e aqui termina a parte propriamente de pesquisa, dessa apresentação, é que, ao contrário do que diz a literatura econômica, o PIB brasileiro não estagnou no século XIX. Ele cresceu na média mundial do período, exceto pelos últimos 10 anos. O crescimento do PIB brasileiro entre 1900
em 1980 foi menor do que dizem as contas nacionais e é menor do que se acredita a diferença entre as taxas anuais de crescimento do PIB per capita entre esses quase 2 séculos. Atualmente, o que a gente tem? Para 1820 a 1900, o crescimento do PIB per capita, 0. Na nossa proposta, 0,9 se vocês tomarem a tendência, 0,6 se vocês pegarem só aquele anozinho desgraçado de 1900, que está totalmente fora da tendência. 1900 a 1980, quanto cresceu o PIB per capita nas contas atuais? 3,2% ao ano. Nas nossas contas, 2,5%. Qual que é a diferença que hoje existe? É de 3,2% no crescimento entre um período e outro, e, segundo nossas contas, é algo entre 1,6% ou 1,9%, ou seja, nós estamos reduzindo a metade. Acho que agora o Leslie vai achar que isso é importante. A diferença de crescimento entre o século XIX e o século XX que hoje existe. Será que eu aguento falar mais 5 minutos? Não, tudo bem. Acho que ele termina em mais 5. Deixa eu só tomar um pouco de ar aqui. De 1980 para cá, nós temos essa perspectiva de que foi um crescimento minúsculo, na verdade, de 0,9% ao ano de 1980 até 2021, não é? E crescimento estagnado desde 2013. Bom, meu ponto aqui não é nem para arguir que se está ou não subestimado o período, embora o Braulio Borges está trabalhando com uma pesquisa que ele argue que vai mostrar que, na verdade, esse crescimento, conforme medido pelo IBGE, está subestimado. Mas, enfim, eu estou aceitando o PIB, está subestimado. Mas, finalmente, eu estou aceitando o PIB tal como ele está dito pelo IBGE, crescendo 0,9%, mas eu estou arguindo aqui que bem-estar não se resume ao PIB per capita. A minha fábula de Belíndia, o economista chega para o rei, que estava muito impressionado com o crescimento do PIB per capita, o economista diz, olha, tem que tomar em conta a distribuição. E o rei pergunta, mas por quê? Porque o PIB, cada pessoa entra no PIB não pelo fato de ser um cidadão constitutivo da sociedade. A pessoa entra no PIB pela renda que ela tem. Quanto maior a renda, mais a importância daquela pessoa para o PIB. Quanto mais pobre, menos importante é aquela pessoa para o PIB. E aí o economista diz para o rei, o PIB é um felicitômetro dos ricos. É por isso que os 2 candidatos hoje estavam atrás do PIB da Faria Lima. E o PIB, obviamente, não é uma medida de bem-estar. Desde 1980, teve o fim da ditadura militar. Quanto vale isso? Nós estamos sabendo esses dias quanto é que vale. Teve o fim da hiperinflação. Para aqueles que são mais velhos aqui, lembram o tormento que era viver com a hiperinflação até 94. Os nossos índices de desenvolvimento humano, ao contrário do que o Zé Murilo falou recentemente, eles melhoraram, eles não melhoraram mais do que o mundo, mas melhoraram, na mesma média do mundo, que, do ponto de vista relativo, é bom, porque o índice de desenvolvimento humano é PIB, é educação e saúde. PIB a gente cresceu metade do mundo. Se nós acompanhamos o mundo no índice de desenvolvimento humano, quer dizer que a gente está indo relativamente bem em educação e saúde. Desculpe, Arnaldo. E, finalmente, essa é uma questão muito importante, a partir de 1990, além da questão da estabilidade, esse país nós fizemos uma enorme privatização e houve uma relativa abertura da economia. Em 1985, a soma das exportações sobre o PIB era só 7,5%. Hoje em dia, é 25%. Ainda é muito baixa, mas triplicou. Tudo isso implicou tanta privatização. Vocês se lembram dos telefones fixos da Telebrás? Vocês se lembram que até 94 a gente punha telefone na nossa declaração de imposto de renda e hoje ele é uma peça de museu? Pois é. A partir dessa
melhoria, não é? Hoje, os bens, nós temos muito melhor qualidade e muito mais diversidade de bens e serviços, com preço em dólares mais próximos aos Estados Unidos. Nada disso é captado pelo PIB. Não é? O PIB não capta a qualidade dos nossos telefones celulares, que melhoram todo ano. Não é? Ele capta apenas que nós temos mais telefones celulares. Não é? Elizabeth Bishop, de volta a Seattle em 1966, depois de passar 16 anos no Brasil. Segundo a peça de Martha Góes. Né? Eu sentia falta de um lugar onde os correios funcionam, a cola gruda, o antialérgico cura. Né? É claro que hoje essas coisas continuam sendo muito melhores nos Estados Unidos, né? Mas relativamente ao que elas eram naqueles tempos, né? A diferença de qualidade e diversidade diminuiu muito. Basta ver no supermercado hoje em dia a variedade de queijos que existe comparado com o que existia naquela época. Né? Nada disso está no PIB. Se nós compararmos, voltando de novo o projeto Madison, né? O crescimento do PIB brasileiro em dólares, o poder de compra do PIB brasileiro em dólares, ele não cresceu só 0,9 nesse período, ele cresceu 1,4. Melhora um pouquinho, né, Leslie? Não é os 2 que o mundo cresceu, mas é melhor. Ou seja, as coisas não andam tão ruins assim, mas é claro que há um enorme campo a percorrer, não é? Porque nós temos 5 males a superar. Não é? O primeiro, o mais grave deles, é a Belíndia. Não é? Essa conjunção de uma Bélgica rica num mar de pobreza indiana. E isso nós só podemos resolver através da provisão daqui para frente de um crescimento equitativo. Não é? Além de Belíndia, nós somos também uma engana. Não é? Os impostos nossos são tão altos quanto os da Inglaterra e os serviços públicos são quase tão ruins quanto os de Gana. Não é? E isso nós vamos resolver com uma reforma do Estado. Não é? Além disso, em parte, ainda somos uma Banglabânia, não é? A pobreza de Bangladesh com o fechamento econômico da Albânia. Não é? Isso nós vamos resolver só com uma participação muito maior do que temos hoje no comércio internacional de bens e serviços. Né? E também nós somos ainda, infelizmente, uma Rusmala, né? Corrupção da Rússia com a criminalidade da Guatemala. Né? E isso nós só vamos resolver com uma política responsável e uma polícia e um judiciário eficazes. Né? E agora, recentemente, nós viramos uma brasa. Né? Estamos queimando a floresta e matando as civilizações nativas. Né? E isso só podemos resolver através de uma economia verde que faz sentido não somente em termos civilizatórios, não é? Mas também faz sentido em termos do PIB, não é? Porque podemos ganhar dinheiro mantendo a Amazônia, as árvores na Amazônia em pé e a população dali viva. Muito obrigado. Não posso acompanhar a baixa na parte técnica. Achei agora no final, você tem coisa um pouco ambígua, né? Você diz de esperança, que a coisa esperança não está melhorando, etc. E depois, nesse último quadro, nós temos um outro quadro bem mais preocupante, né? Olhando para um futuro próximo. Com esse conhecimento que você tem ao longo destes 2 séculos, o que determina, né, o maior crescimento, menor crescimento, e como é que você projetaria isso, dada a situação atual, e dada bom, você não mencionou a parte da Índia, eu acho que ficou um pouco menos
enfatizada e que eu costumo dar talvez mais força à presença dessa Índia na nossa Bélgica. Alguma coisinha assim que você... Não quero seja profeta, não, mas o que pode nos esperar com essa história que você nos contou? Bom, eu ia concluir aqui, né, com uma fase do Mício Proença. Né? Vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Né? Mas, enfim, eu não podia terminar sendo que você estava aqui presidindo, né? Senão não podia terminar com aquele tom otimista, né? Que até do quadro anterior. Né? E realmente a gente tem problemas seríssimos para resolver. Né? Alguns que são aparentemente mais fáceis que outros, né? E outros que são enormes, de dificuldade política enorme. Né? E eu tenho enfatizado, né, que, com base na experiência do pós-guerra, né, os únicos países, 12, que conseguiram sair da classe média e viraram ricos, né, são países que se integraram à economia internacional. Né? Por que isso? Né? Por razões que eu já mostrei aqui com essa melhoria da qualidade de bens e serviços. De onde veio isso? Né? De nós termos empresas mais eficientes, né, que produzem bens e serviços de melhores qualidade. E para isso você precisa de empresas que estejam produzindo no limite da tecnologia mais moderna que existe. Né? Aqui no Brasil, né, em 1984, nós fizemos uma coisa chamada Lei da Informática. Não sei se você lembra dessa. Era para proibir brasileiro de ter computador. Não? Essa é uma coisa inacreditável. Eu não consigo pensar em nenhuma lei em toda a nossa história econômica que tenha sido mais desastrosa do que a chamada Lei de Informática, que fez a reserva de mercado, para que nós passamos 10 anos, né, sem ter computador no Brasil. Né? Então, nós precisamos de acessar a tecnologia mais moderna que tem. Nós precisamos trazer os insumos melhores que tem. Perguntaram uma vez para o presidente da companhia de automóvel aqui, por que você não produz Renaults tão bons aqui quanto você produz na Europa? Ele falou assim, me deixe importar peças e partes da Europa, que eu produzo Renaults aqui tão bom quanto os que eu produzo lá. Nós não deixamos. Não? A indústria automobilística brasileira é totalmente voltada para dentro, não consegue competir nem com o México. Não é? Então, tecnologia é uma, concorrência é mais importante, escala. Não é? Nosso país é grande, mas é só 2,5% do PIB mundial. 97,5% do mercado mundial estão lá fora. Não é? Então, nós não temos empresas que conseguem ter escala internacional. Não é? E finalmente, nossas empresas são meio supermercado, né? Querem produzir de tudo um pouquinho, nós precisamos introduzir especialização. Então, tecnologia, escala, especialização e concorrência, que são os motores do crescimento jupiteriano, né? Nós só conseguiríamos com integração à economia internacional, mas a Fiesp não deixa. Né? Ainda agora, né, com toda a suposta modernização da atual diretoria, né, lá vem eles de novo. Né? Vamos tratar de aumentar a densificação da estrutura produtiva para nos proteger com todos esses perigos que rondam da economia internacional. Não é? Vamos voltar à substituição de importações de tudo que nos falta produzir aqui, não é? De fertilizantes a semicondutores. Não é? Então, com essa metodologia, com essa elite, não é? Que quer proteger a todo custo, não é? A exploração monopolística que ela tem do mercado interno, e daí resulta boa parte da nossa pobreza, nós não vamos em lugar nenhum, nós vamos ficar na renda média. Então, para mim, essa é a questão fundamental. Como que nós vamos romper com o monopólio que a Fiesp tem sobre o sistema político brasileiro? Bom, a gente podia continuar aqui o resto da noite, mas eu agradeço imensamente o Edmar, não só pelo lado da qualidade da pesquisa, mas também de desafio a versões que
também foram, né, pesquisados, etc., mas que mostram um certo dinamismo. Bom, pelo menos a economia os economistas, bom, não sei se vão bem, mas se, pelo menos esse tipo de estudo realmente é um avanço no nosso conhecimento. E eu me preocupo realmente um pouco mais o que a Índia vai... Essa incorporação que está ficando muita gente de fora. Muita gente de fora, né? O problema da educação, uma série de coisas, do emprego, por exemplo. Isso afetaria positivamente a abertura do... Eu só enfatizei a abertura, mas a abertura, para mim, funciona como... Não sei se você se lembra do Richman, a ideia do crescimento desequilibrado. Não é? Que você precisa encontrar um elo, não é? Que os problemas são múltiplos, variados, mas você precisa encontrar aquele fator que, se você empurrá-lo para frente, ele leva os outros juntos. Não é? Eu acho que nada tem esse poder como a abertura da economia internacional, porque vai forçar as empresas brasileiras a redistribucionar, vai forçar o nosso sistema educacional a ser tão bom quanto o da Coreia, porque para poder competir internacional, nós só qualificando as nossas pessoas. Então, vai forçar a que o governo se entregue bens e serviços mais produtivos. Enquanto nós tivermos essa situação monopolística, controlada, não é? De repressão consentida, não é? Nós não vamos conseguir sair dessa etapa. Então, a maneira de fazer o romper, não é? O que vai fazer o rompimento schumpeteriano, me diga, não é? A criação destrutiva nisso é a abertura desse país à economia internacional, para que a gente possa crescer de uma maneira equitativa. Veremos, o futuro nos dirá. Edmar, muito obrigado, muito obrigado.